Nesse bloco, a gente entrevista o secretário municipal de saúde aqui do município de Nanuque, Paulo Jová, a respeito da confirmação de 2 casos da Covid-19 aqui no município de Nanuque. Paulo, como que está o atual cenário do coronavírus aqui no município de Nanuque? Bem, Diran e telespectadores, nós temos hoje 18 notificações de Covid-19 no município. Desse total de 18 pacientes, foi realizada a testagem através de SWAB em 6 deles. 2 pacientes já foram confirmados por meio de exame laboratorial e nós estamos aguardando o resultado dos outros 4 pacientes. A gente quer lembrar aqui que desde o primeiro momento a Secretaria Municipal de Saúde, juntamente com demais atores do governo municipal e da própria comunidade, desde o primeiro momento a gente tem feito todos os esforços necessários para que a gente não somente preste uma assistência de qualidade à nossa comunidade, como também a gente possa garantir a segurança de todos. Então, do total de 18 notificações, 4 pacientes foram transferidos para outros hospitais em outras cidades. Nós temos neste momento 14 pessoas sendo monitoradas dentro do município de Nanuque, das quais nós estamos aí aguardando resultados de exames laboratoriais, e a gente lembra aqui que o exame do SWAB, ele é o exame tido como padrão ouro para confirmação de casos, e a gente aguarda o resultado desses 4 pacientes que foram feitas as testagens, e a gente agora aguarda a entrega do resultado dos exames. Qual que é o histórico desses 2 pacientes já confirmados? São pacientes idosos que estiveram em viagem recente às cidades de São Paulo e Vitória. Eles deram entrada no hospital e com sintomas clássicos da doença, né, o senhor inclusive apresentando sintomas de gravidade, sintomas exacerbados. Foram feitas as transferências, né, para a unidade de terapia intensiva em outro estado, e eles seguem sendo acompanhados pela equipe médica daqueles hospitais onde foram transferidos. Nós temos um dos pacientes que foi transferido também por meio do nosso hospital municipal, né, e está nesse momento em tratamento em unidade de terapia intensiva na cidade de Teoflotone. A 4ª pessoa, ela apresenta bom estado geral, essas informações que a gente tem, né, mas está ainda hospitalizada também. Então nós temos 4 pacientes sendo tratados fora do município, né, dos quais 3 estão sendo tratados em UTI. Bom, o que muda, né, com esses casos confirmados, né? O que muda aí no protocolo de segurança, né, adotado pelo município? Na verdade, desde o princípio, o município de Nanuque, né, por meio de sua Secretaria de Saúde, já vinha implementando as orientações e os protocolos que foram apresentados pelo Ministério da Saúde e Secretaria Estadual da Saúde. Então a gente chama a atenção para o fato de que qualquer paciente que esteja sintomático e que preencha os critérios de síndromes gripais sugestivas de coronavírus, esses pacientes imediatamente, se não são aqueles que precisam ir para o hospital, eles são submetidos ao isolamento domiciliar, né? Então, qualquer pessoa que apresente esses sintomas preenchendo esses critérios... Quais seriam, né, esses sintomas? É bom a gente reforçar. Os principais sintomas para a Covid-19 são febre persistente, com temperatura igual ou superior a 37,8 graus, tosse, dispneia, cansaço, né? Pode haver também congestão nasal, coriza. Então esses são os sinais clássicos. Os sinais de gravidade são principalmente a falta de ar, né? Em boa parte dos casos essa falta de ar ela se mostra de forma bastante exacerbada. Além disso, aumento da frequência cardíaca e outras instabilidades hemodinâmicas, além também da tiragem intercostal, batimento de asa de nariz, né? Então, pacientes que apresentem esses sintomas, né, e aí a gente chama a atenção para o fato de que a febre persistente, ela é um sintoma clássico, mas haverão pacientes que não virão apresentar esses sintomas, né, principalmente o público idoso. Então, a febre, ela está ausente em parte dos casos. Qual que é a orientação hoje
para a população de Nanuque, Paulo? As pessoas têm o decreto municipal, né, pedindo às pessoas para ficar em casa. Foi decretado o município, a gente nota que ainda tem muita gente na rua não respeitando esse decreto. Qual que é a orientação hoje que a Secretaria traz para a população? A gente continua insistindo na importância de que cada pessoa faça a sua parte, né? Então, mundialmente está sendo adotado o isolamento social como a medida até hoje conhecida como sendo de maior eficiência para que a circulação do vírus, né, e o contágio de outras pessoas seja barrado, né? De forma que o decreto municipal que foi emitido por último, o decreto de número 24, ele visa restringir a circulação de pessoas, dessa forma garantindo que nossa população ela esteja mais segura. A gente chama atenção para o fato de que não há retaguarda suficiente para atendimento de um grande número de pessoas que porventura vierem a contrair o vírus e desenvolverem sintomas graves ou muito graves. Isso é uma realidade nacional. Exatamente. Então é muito importante que as pessoas elas abracem a causa e que cada pessoa faça o seu papel de forma individual para que a gente tenha um resultado coletivo. Então já se sabe que a transmissão do vírus se dá pelo contato direto de pessoa contaminada com pessoa sadia e também o contato de superfícies contaminadas, né? Essa contaminação ela se dá principalmente por meio dos aerosóis respiratórios. Então aquela pessoa que espirra ou que tosse, às vezes leva a mão à boca no momento de espirrar ou de tossir, e qualquer lugar que ela toque, ela automaticamente passa a tornar essas superfícies como sendo meios de contato da doença, né? O próprio fato também de esses aerosóis eles ficarem suspensos no ar por algum tempo, né? Então isso também aumenta o risco, principalmente com relação à aglomeração de pessoas em locais confinados. E aí a gente chama a atenção para aquelas pessoas que necessitem porventura comparecerem às agências bancárias, evitem as aglomerações, né? Respeitem as orientações. A gente chama atenção também para o fato da importância da boa higiene, né? Não somente a higiene pessoal, como também higiene dos ambientes. Então é muito importante que as pessoas estejam atentas à lavagem de mãos com água e sabão de forma constante, né? Ao longo do dia, o uso do álcool A70, seja na forma líquida, seja na forma em gel, ele também é uma medida eficiente, né? Importantíssimo manter a limpeza da casa, manter a limpeza da loja, né? Ou aqueles estabelecimentos que ainda permanecem abertos, de forma que eles fiquem também arejados. A gente chama a atenção das pessoas para o fato de manter uma boa hidratação, mantenham uma boa alimentação e principalmente, né? Se restringirem a permanecer mais nos seus lares, evitando assim a contaminação de um maior número de pessoas. Para se ter ideia, cada pessoa contaminada, se ela permanece isolada, ela poderá vir a transmitir para no máximo 2 pessoas, essa é a estimativa. Uma pessoa contaminada, ela circulando pela cidade, ela deverá transmitir para pelo menos 6 pessoas, né? Então, isso se dá de forma muito rápida, né? E se esses cuidados não forem tomados, a gente tem uma chance muito grande de ter aí uma explosão no número de casos em nossa cidade. Então a gente sabe que outras cidades do entorno, né, principalmente Norte Capixaba, extremo sul da Bahia, também já tem casos confirmados. Nós temos um fluxo razoável de munícipes de Nanuque transitando nesses locais. Então, por mais que nós estejamos tomando todos os cuidados necessários, conforme recomendação do Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde, se as pessoas elas não colaborarem, se elas não abraçarem a causa, a gente, mesmo fazendo a nossa parte, a gente não vai ter como garantir que não hajam mais casos importados de outros lugares. Bom, e como que, para a gente terminar, secretário, como que a Secretaria, o município tem se preparado, né, para um possível aumento de casos aqui no município? Muitos casos, né, a maioria dos casos apresentarão sintomas leves ou moderados, ou até serão pessoas assintomáticas. Mas de cada 100 pessoas contaminadas, pelo menos 20 pessoas irão precisar de assistência hospitalar. Sendo que dessas 20,
pelo menos 5 irão precisar de um leito que tenha a capacidade de oferecer um suporte avançado de cuidados. Nesse sentido, a gente chama a atenção para o fato que, a nível de atenção primária, nós temos hoje no município 4 unidades de saúde que são referência para o atendimento médico, né? Seja dos pacientes com sintomas gripais e suspeitos de coronavírus, ou aqueles pacientes que têm alguma demanda clínica que seja aguda, né? Então nós temos aí a unidade de saúde UDR, unidade de saúde Vila Nova, unidade da Reta e unidade de saúde Valdivina Ferraz, que é o posto central, né? Então a gente tem buscado manter o atendimento médico de forma permanente, sendo que a unidade de saúde Valdivina Ferraz, a gente ainda está proporcionando à nossa população, né, para mais segurança e conforto, que haja um atendimento num horário diferenciado também, né? Prolongado. Exatamente. Então essa unidade especificamente, ela tem o seu funcionamento de 7 às 11, de 13 às 21 horas, né? Então esses pacientes que tenham sintomas brandos da doença, eles deverão procurar as unidades básicas de saúde, né? Isso quando não for possível receber também instruções pelo número de telefone que está sendo divulgado, e nós iremos também reforçar aqui com a nossa população para que esses pacientes eles sejam melhor orientados e acolhidos. Os pacientes que necessitam de assistência hospitalar, neste momento o município de Nanuque está trabalhando com a destinação de alguns leitos do nosso hospital municipal, especificamente para atender os pacientes de vítimas de Covid-19. O grande dificultador que existe hoje é justamente o fato de que a nossa referência macro-regional, que é a cidade de Teófilo Otoni, ela também tem uma capacidade limitada, né, para atender pacientes que necessitem de uma UTI e que precisarão ficar isolados, né? E aí a gente chama a atenção da população para esse fato, porque embora nós tenhamos a boa vontade, que a gente esteja empenhado da melhor forma possível, não há estrutura suficiente para atender um grande número de casos. No nosso hospital a gente está fazendo algumas adaptações para atender casos clínicos, mas os casos que necessitarem de assistência ventilatória invasiva, né, que é aquela que é feita com o uso de respiradores mecânicos, essa também é uma questão muito delicada ainda para nós, porque o Estado de Minas Gerais ainda não proporcionou aos municípios, principalmente aqueles que são sede de micro-região de saúde, as condições adequadas para fazer a adaptação desses leitos. E, por outro lado, até para se adquirir esses materiais do mercado hoje, também está muito complicado, porque não há disponibilidade, né, de equipamentos. Então, o melhor meio da gente evitar aqui uma situação de maiores proporções de risco, né, para as pessoas, é de fato a gente manter o isolamento social, obedecendo todas as regras, as orientações, porque desta maneira a gente terá sim um bom resultado, assegurando que os nossos pacientes, principalmente aqueles que estão dentro do grupo de risco, né, e eu chamo sempre atenção para os idosos, as pessoas portadoras de doenças crônicas, né, como hipertensão e diabetes, os pacientes imunossuprimidos, os pacientes renais crônicos, né, são aqueles que geralmente fazem hemodiálise, e também as nossas crianças, que são vetores de transmissão em potencial. Haja vista que, embora também se perceba hoje já uma dinâmica, né, com a mudança no comportamento da doença, inclusive afetando crianças com sintomas, que desenvolvem sintomas graves, as crianças que são assintomáticas, assim como adultos jovens, eles são aí vetores de transmissão muito importantes e que geralmente acabam tendo algum contato, né, com avô, com a avó. Transmitem até sem saber. Sim, exatamente, né? Ou com o pai, a mãe, que fazem parte desse grupo de risco, né? Então a gente chama muita atenção das pessoas para o fato de que, embora o governo municipal esteja dando total e restrito apoio para que a gente possa adequar o nosso hospital, né, com as condições que a gente tem, nós colheremos os melhores resultados se a população
ela se apropriar desse sentimento de responsabilidade no qual cada cidadão ele deve participar, né? Então nós não podemos esperar que apenas o nosso vizinho, o nosso parente, ele faça a parte dele. Todos nós temos que fazer a nossa parte, mantendo as boas práticas de higiene, mantendo o asseio dos ambientes, evitando a aglomeração de pessoas e seguindo assim as demais orientações que estão sendo passadas. Ou seja, trabalhar mesmo com a prevenção, né, secretário? Esse é o momento das pessoas se prevenirem, né? Sem sombra de dúvidas, né? A prevenção, ela continua sendo o melhor remédio, né? Então a gente tem aí estudos que poderão demonstrar como sendo viável o uso de medicamentos que já estão no mercado, né? O mais falado tem sido a hidroxicloroquina e a cloroquina, né? Um é usado para o tratamento de doença autoimune, o outro é usado no tratamento da malária, mas ainda não há estudos que atestem a segurança desses medicamentos para o tratamento da síndrome respiratória aguda, né, o Covid-19, de forma eficiente e segura. Por não haverem estudos que sejam suficientemente exatos no sentido de demonstrar que as pessoas poderão ser tratadas sem ter outras complicações, né? Então isso deixa a gente ainda um tanto quanto preocupado, porque não existe ainda cura por meio de tratamento medicamentoso para Covid-19. Então realmente a melhor maneira é a gente se prevenir. É isso aí, secretário. Muito obrigado pelas informações, viu? Tenho certeza que esclareceu muito aí as pessoas sobre esse assunto que ainda é novo e gera muitas dúvidas, né? Sim, a gente está à disposição na Secretaria Municipal de Saúde, né, para acolher e atender as pessoas da melhor forma possível. A gente espera muito poder contar com o povo nanuquense nesse momento difícil que a gente está vivenciando, né, e que tem importância mundial. A gente percebe aí que mesmo os países mais ricos do mundo, eles estão tendo grande dificuldade para o enfrentamento, e a gente já percebe o colapso do sistema em várias partes, né? Tanto o sistema de saúde, como também outros sistemas que estão relacionados com o bem-estar das pessoas. Então nós precisamos muito da ajuda de você, nanuquense, que nos assiste agora, né? No sentido de você também ser um multiplicador, né? Que você possa ajudar a gente a chegar às pessoas no sentido de sensibilizar cada um acerca da importância do engajamento no enfrentamento dessa pandemia. Então, o Nanuque já tem, de forma confirmada laboratorialmente, 2 casos, né, que foram registrados, de pacientes que foram acolhidos primeiramente no nosso município. São pessoas que moram aqui, mas que estiveram em outras cidades e que em algum momento tiveram também contato com outras pessoas, né? Então nós temos ainda resultados que estão para chegar, né, de outros pacientes. Então esses números eles são dinâmicos e a gente deverá aí ter nos próximos dias outras informações acerca desses casos que estão sendo acompanhados. A gente quer aproveitar aqui para fazer um agradecimento especial, né, aos membros do Comitê Gestor da Crise, a nossa Polícia Militar, aos nossos comerciantes que têm apoiado, né, as medidas que têm sido adotadas, mesmo com toda a dificuldade que é imposta, né, aos comerciantes, aos ambulantes de maneira geral. Mas a gente sabe que quanto mais a gente tiver engajado e fazer aquilo que precisa ser feito, mais rapidamente nós iremos passar por esse momento difícil e certamente sairemos, né, vitoriosos, mais fortalecidos, né, de todo esse processo. Vou fazer também um apelo à nossa comunidade com relação à divulgação de fake news. Então, nesses últimos dias, a gente tem percebido a exposição de muitas pessoas, né? De alguma forma, as pessoas elas utilizam informações imprecisas que não saem de meios oficiais, né? Não saem dos órgãos oficiais, a saber, Comitê Gestor da Crise, Secretaria Municipal de Saúde, ou mesmo por meio da nossa Polícia Militar. Então, utilizam informações inverídicas para trazer pânico à nossa população, além de também expor pessoas, né? Então, a gente chama a atenção para o fato de que é preciso ter consciência,
né, as pessoas que porventura estejam sendo acompanhadas ou que tenham casos suspeitos, isso naturalmente já traz um desconforto muito grande, né, para aquele cidadão, aquela cidadã que aguarda aí para que tenha sua condição tratada, e de alguma forma essas pessoas elas acabam sendo expostas. Então a gente faz esse apelo à população no sentido de não divulgar informações que não sejam oficiais, bem como também ajudar na preservação, né, dos nossos munícipes que porventura estejam recebendo acompanhamento e assistência da Secretaria Municipal de Saúde. A gente quer deixar esse recado aqui, fazendo esse convite para que todos possam se engajar nessa boa causa. A gente deve lembrar sempre que os meios de informações, os meios pelos quais são divulgadas informações oficiais, é através dos boletins fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde, Comitê Gestor da Crise e Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. É isso aí, secretário. Bom, no próximo bloco a gente volta, tem um destaque da agenda cultural.